Olá, minhas queridas almas bonitas! Deixa eu colocar vocês assim, eu acho que é melhor. Olha, tive a ler muito e a estudar muito a palavra. É uma das coisas que eu mais tenho gostado de fazer nos últimos tempos. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês têm levado a vida de vocês com Deus? Como que tem sido essa intimidade que vocês têm tido com Ele? Porque eu abri o livro de Jó por acaso. Acho que não foi por acaso, acho que foi Deus que colocou esse momento aqui para eu partilhar com vocês a minha visão da história de Jó e como tem sido especial esse caminho também. Jó é um livro do Velho Testamento e ele fala muito sobre a superação, porque Jó foi um homem que teve muitas coisas. Na verdade, ele era um homem que tinha exatamente tudo. Sabe aquela vida maravilhosa que todos nós queremos ter? Filhos, uma família feliz, casa, exatamente tudo. Estou aqui a voltar para eu ler para vocês. Então, ele tinha exatamente tudo, 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 tudo. Tinha muitíssima gente a seu serviço, ele tinha uma vida com os filhos, banquetes, mandavam convidar 3 irmãs e comer e beberam com eles, eles entravam em ciclos de banquete, e Jó santificava os filhos dele, era uma vida mesmo muito bonita. Mas chegou o momento que Satanás pôs em dúvida a sinceridade de Jó perante a Deus. Satanás chegou para Deus e disse: o Senhor, na verdade, falou para ele: de onde você vem? E o Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da casa dele, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti e tua face. Então, nesse momento, Satanás, através da vida de Jó, falou: então quer dizer, ele só te louva porque o Senhor deu tudo para ele. Então o Senhor respondeu para ele: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Ou seja, nesse momento, Deus falou para Satanás: então faça tudo o que quiser com ele, só não tire a vida dele, não é? Então, nesse momento, são 40 e poucos capítulos aqui, em que Jó começa a perder tudo. Ele começa a perder as suas posses, os seus bens. Depois, ele vai perdendo, ele perde os seus filhos, os filhos deles morrem, os filhos de Jó morrem. Depois, começa a aparecer doenças no corpo de Jó e um sofrimento, e Jó lamenta, começa a lamentar, e aí Jó começa a falar sobre tudo, sobre o mal do veneno, então Deus castiga os ímpios, e aí tem a resposta de Jó para Deus: será que é do homem que eu me queixo? E aí ele briga com Deus nesse momento da história, e depois há uma reconciliação com Deus. Depois Deus vai ali refinando ele cada vez mais, porque é diante desse sofrimento que Deus vai ali refinando ele, e aí aparecem os amigos de Jó, não é?
para também as falas de Eliú, lembrando de trazer Jó para a presença de Deus em todo momento, para ele acreditar, para que ele não perca a esperança. E aí Deus é grande, não despreza ninguém. Então Eliú, ele fala muito para ninguém desprezar a palavra de Deus, para ele continuar ali firme em oração. Depois, em primeira resposta de Deus a Jó, ele fala dos fundamentos da terra, fala de tudo, fala quem que derrama a chuva, sou eu, Deus falando. Quem que alimenta os animais e as aves, e o Senhor diz, sou eu. Quem faz cada animal com o seu jeito de ser, e Deus fala, sou eu. Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada, e o Senhor diz, sou eu sou o detentor disso tudo. E a primeira resposta de Jó a Deus diz, eu sou indigno, Jó dizendo para Deus, que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca, uma vez falei, não direi mais nada, aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então, segundo a última resposta de Deus a Jó, Deus fala para Jó assim, então, Senhor, você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Então Deus desafia Jó nesse momento e também confessa a respeito de sua mão direita que lhe dá vitórias. Então Deus vai ali refinando ele, vai falando para ele, você sem mim, você não é ninguém, porque eu sou o dono do ouro e da prata, assim como Deus fala em outras passagens aqui da Bíblia. E Jó, nesse momento, se arrepende dos pecados dele, se arrepende sinceramente dos pecados dele, e aí tem uma última resposta de Jó ao Senhor. Então Jó responde ao Senhor e disse, bem sei que tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Então, nesse momento, Jó se arrepende de tudo que ele reclamou, de todos os pecados dele, de tudo que passou, mesmo perdendo os filhos, perdendo casa, perdendo tudo, mesmo diante da doença, diante de tudo isso. E aí tem uma cena final, que é os 3 amigos de Jó, não é? O Elifaz, o Eliú e o outro amigo de Jó, dizendo, a minha ira, aliás, o Senhor fala para eles, a minha ira se acendeu contra você e contra seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito, o que é reto, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele. Então, depois desse momento todo, os amigos de Jó vão até Jó e falam para ele interceder por eles. Então ele faz, o tenemita Bialde e o suíta Zofar, o namatita, foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E Jó intercedeu por eles. Né? O Jó intercedeu para eles para que não trataste segundo a falta de juízo, porque eles não falaram a meu respeito o que é reto, como é o servo de Jó falou. Então, quanto é necessário a gente falar e continuar falando da palavra de Deus. Porque sabe o que aconteceu no final da vida de Jó? Sabe o que aconteceu? Jó teve tudo em dobro. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele chorou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então vieram a eles todos os seus irmãos, todas as irmãs e todos os que haviam conhecido antes e comeram com ele em sua casa e se cordoeram dele e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. E ainda Deus restaurou a vida de Jó.
Veio com 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois. Também houve outros 7 filhos e filhas. A primeira filha de nome Gemima. Olha que coisa linda. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, Jó continuou a orar, Jó continuou a louvar, Jó continuou em tudo por Deus, e Deus compensou ele. E o que a gente tira esse aprendizado tão maravilhoso? É que, independente, a gente por muito menos, a gente duvida da existência de Deus. Por muito menos, a gente acha que a nossa vida depende de nós próprios, que as nossas decisões dependem de nós próprios, mas não. Quando a gente coloca Deus na frente, Ele resolve, Ele faz. Ele nos dá disciplina, Ele nos dá determinação, Ele nos dá força. Ele unge a nossa mente com teu óleo. Então eu quero convidar vocês aqui para fazer uma oração, para que vocês tenham essa disciplina, essa determinação, esse louvor, essa fé que Jó teve, mesmo diante de todos os obstáculos. Então, eu convido vocês para fecharem os olhos. Ai, Pai, ó Pai, eis-me aqui, Pai, tua serva. Pai, quanto mais eu leio a tua palavra, mais eu sinto o poder que o Senhor tem na minha vida, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor continue levando as tuas riquezas, a tua pureza, a tua longanimidade, a tua mansidão, o teu domínio próprio, Pai, as tuas provisões, Pai, diante de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo agora, nesse momento, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. E que independente do que esteja acontecendo com essas pessoas, Pai, se elas estão a passar por aflições, por sofrimento, por tudo, Pai, que elas se arrependam de tudo que passou, Pai, porque quando a gente aceita o Senhor, nós somos novas criaturas, nós somos supridos pela Tua graça, pelo Teu Espírito, Pai. Eu peço que o Senhor continue, Pai, continue fazendo o teu trabalho maravilhoso, honroso, Pai, cheio de piedade, Pai, na vida dessas pessoas, na minha vida e na vida de todos nós, nos protegendo, nos guiando, nos direcionando, Pai. Traga a tua paz que excede todo o entendimento, Pai, o teu discernimento, para que todas essas pessoas que estejam aqui nesse momento, Pai, estejam cada vez mais ungidas, cada vez mais cheias do Teu Espírito Santo, e que independente de qualquer tribulação, de qualquer sofrimento, Pai, a gente sabe, Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E que vocês todos e que todas essas pessoas nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Pai, sinta esse abraço caloroso que o nosso Pai tem. Pai, encontre essas pessoas onde quer que elas estejam, Pai, e leve o teu amor, a tua compreensão, a tua compaixão, e faça com que essas pessoas se aceitem o Senhor, pela tua honra e pela tua glória, pelo poder do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus eu oro, amém. Espero que vocês tenham um dia abençoado, um dia cheio do Espírito Santo, um dia santificado e um dia cada vez mais ungido pela presença dEle. Até a próxima.